O que é hipnose? Para a maioria das pessoas, hipnose é algo místico, misterioso, oculto, algo paranormal, sobrenatural, domínio de mentes. Esse misticismo ao redor da hipnose vem sendo quebrado ao longo dos últimos anos. Eu venho feito um trabalho na internet já há algum tempo desmistificando tudo isso. Mas mesmo assim, ainda tem algumas pessoas que pensam que hipnose tem a ver com bruxaria, espiritismo, religião e tudo isso que falei anteriormente. Bom, quando abordamos o assunto hipnose, tem uma grande divisão. As pessoas que têm muito medo e as pessoas que acham que é milagre ou mágica e que vão ter a vida transformada assim, ó, em instalar de dedos. Bom, não é bem assim que funciona, quem dera, né? Se fosse assim. A hipnoterapia é um tratamento mais rápido em comparação com outros tratamentos, mas isso não significa que é mágica ou milagre. Estou aqui para esclarecer tudo isso e você entender que a hipnose já faz parte da sua vida e é muito mais simples e comum que você possa imaginar. Mas você não tem ideia disso. Bom, segundo estudos, passamos cerca de 90% do nosso tempo em hipnose. Eu digo mais, passamos 99% do nosso tempo em hipnose. E é quando estamos acordados e não dormindo. Porque muita gente ainda pensa que estar em hipnose é dormir ou relaxar. E não é. Se você dorme, você sai do estado de hipnose. E você não precisa relaxar para estar em hipnose. Muitas vezes a hipnose é associada ao relaxamento, porque isso ajuda a pessoa a prestar mais atenção ao que o hipnoterapeuta está falando, mas não necessariamente a pessoa vai estar relaxada. Por exemplo, quando você assiste um filme de terror, você não está relaxado, pelo contrário, você está tenso e mesmo assim está em hipnose. Então, mas Dani, mas o que é isso? Afinal de contas, o que é hipnose? Pode explicar logo? Claro, calma que eu vou te explicar. Bom, existem várias definições teóricas. Não existe uma definição certa, né, quando abordamos o assunto hipnose. Para a ciência ainda é um grande problema definir exatamente o que é hipnose. E classifica em dois tipos de teorias científicas para uma definição. A primeira são as teorias de estado, que vão classificar a hipnose como um estado alterado de consciência, chamado de transe hipnótico. Eu, particularmente, não gosto dessa definição porque gera muita confusão entre as pessoas. E as teorias de não estado, que vão falar que a hipnose nada mais é que um comportamento e uma atitude mental. E que a hipnose acontece o tempo todo, sem a necessidade de um transe hipnótico. Essa definição é a que eu mais uso e que mais faz sentido para mim. Caso você for pesquisar, né, por artigos científicos sobre hipnose, é preciso ter muito cuidado para você ter certeza que esses artigos estão se tratando do mesmo fenômeno, porque hipnose trata diversos fenômenos, por isso a dificuldade em ter uma definição. Por exemplo, um artigo científico que fala sobre hipnose para tratar vícios, geralmente vai ter uma definição totalmente diferente de um artigo que fala sobre a hipnose usada para fazer anestesia, por exemplo. Isso acontece porque a palavra hipnose abrange uma série de fenômenos totalmente diferentes em cada pessoa. Segundo o grande hipnotista James Tripp, a hipnose é a alteração da percepção subjetiva de uma pessoa por meio de uma comunicação verbal ou não verbal. Em outras palavras, é o uso da linguagem para gerar uma nova realidade. Ou seja, se através da linguagem, da comunicação, eu consigo influenciar o seu comportamento e as suas ideias, isso é hipnose. Aí, Dani, tá muito complicado. Calma que eu vou te falar aí alguns exemplos de hipnose diária aí, né, que acontece na sua vida, usando essa definição aí do James Tripp.
Então, provavelmente na sua vida você já viu aí um político quando convence uma parte da população a votar nele. Ou então quando você assiste aquela propaganda de pipoca e guaraná e fica com vontade de comer pipoca ou tomar guaraná. Ou quando você está assistindo aquele canal de vendas Polishop, você não tinha ideia da existência de algum produto, mas só de assistir você quis porque quis comprar aquele produto. Quando as pessoas seguem um líder religioso e tudo que ele fala você faz sem argumentar se é certo ou não, quando você se apaixona, você fica cego e não vê os defeitos da pessoa, mesmo os seus amigos te alertando. Você não quer saber e insiste no relacionamento. Quando a sua professora ou os seus pais disseram algo para você e isso te impactou inconscientemente, bom, tudo isso são exemplos de hipnose que provavelmente você já passou por alguma dessas situações. Então tudo isso não é misticismo, não é espiritismo, nem fenômenos paranormais ou sobrenaturais. Isso é hipnose, é um estado natural de todos os seres humanos. Dave Elman, que é outro grande nome da hipnose, na verdade ele é considerado o pai da hipnose clássica, dizia que a hipnose é um estado alterado de consciência. Então todas as vezes que você altera a sua consciência, isso é hipnose. Por exemplo, quando você faz uma oração, isso é hipnose. Isso é um transe hipnótico. Quando você resolve um problema de matemática, você tem que alterar o seu estado de consciência para resolver o problema de matemática. Portanto, isso é hipnose. Já para Milton Erickson, que é o pai da hipnose conversacional, não era um estado alterado, mas uma percepção aguçada. Sabe quando você está assistindo um filme e por um momento você se desliga de tudo e parece que você está no filme? Isso é hipnose. Então, a hipnose tem a ver com o estado de percepção. Segundo a Sociedade Americana de Hipnose, hipnose é a ultrapassagem da barreira do fator crítico da mente consciente e o estabelecimento de uma sugestão elegida e permitida, ou seja, não tem como hipnotizar ninguém sem o consentimento da pessoa. Então, vamos prestar atenção nessa definição da Sociedade Americana de Hipnose. Sugestão elegida e permitida. Isso quer dizer que a pessoa escolhe se ela permite ou não passar pela experiência. Por isso que fazer esse tipo de tratamento tem que partir da própria pessoa. Não tem como fazer para agradar alguém ou por curiosidade, só para ver como é, porque não vai dar certo. Então, em outras palavras, hipnose é quando uma sugestão ou ideia dribla a parte que chamamos de fator crítico e essa sugestão é aceita pela mente subconsciente. Entrou no subconsciente, ele vai executar. Bom, as definições são múltiplas, de uma forma fácil de entender. Eu costumo explicar para as pessoas que hipnose nada mais é que o foco em uma ideia, o estado automático e a imaginação. Então, por exemplo, quando você pega o carro, dirige, você não presta atenção no caminho e quando você se dá conta, já chegou no lugar. Então, isso é o piloto automático. Ou então, quando você está no celular e passam horas e você não percebe. Sabe quando você fala, vou entrar no Facebook, no Instagram, 5 minutinhos, e quando você vê, passou ali 1, 2 horas. Ou então quando você abre a caixa de chocolate e fala, vou comer um só. E aí você pisca, comeu a caixa toda. Percebeu como a hipnose está presente no seu dia a dia e provavelmente você não sabia que vivia nesse estado de hipnose? O simples fato de assistir esse vídeo é hipnose. Então, comente aqui embaixo se você já sabia disso ou se é uma grande novidade para você e nos vemos no próximo vídeo.